Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sétimo ano do Colégio Emaús. Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, então vamos aí para a nossa 20ª aula, tá? Vamos continuar a falar do cerrado e principalmente do fogo e as suas outras características. Foi onde a gente parou aí na última videoaula, beleza? Então, lá na página 101 do nosso livro, bora para lá. Página 101 aí do nosso livro, né? Estávamos falando aí do Cerrado, vocês já sabem que é um bioma brasileiro com formação aberta, aprendemos aí algumas espécies nativas do bioma Cerrado, ou seja, que habitam aquela região, e vamos aprender agora sobre o fogo, tá? Pessoal, o fogo no cerrado, ele é comum, tá? Só que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se refere a fogo, um incêndio, pois existem incêndios criminosos provocados por fazendeiros, pecuaristas, que vocês já sabem que no cerrado existe aos montes, não é mesmo? E existe também um incêndio natural, beleza? Então vejam esse texto. A queda de raio no início da estação chuvosa, tá? E o cerrado ele é bem definido entre estação chuvosa e estação cheia, né? A gente não vê as 4 estações, tá? Só que existe um período de cheia, um período chuvoso e um período de seca, tá? Que é bem característico mesmo do cerrado. Se a gente vê algumas imagens, né, podemos perceber que parece um bioma extremamente seco, tá? Que mesmo em época de chuva, né, a chuva vai vir, né, vai levar os nutrientes necessários para as plantas, só que ainda parece, né, aquele ambiente bem quente, né, como se fosse um deserto. Então a queda de raio, né, no início de estação chuvosa é uma das formas mais comuns relacionadas ao início de incêndio natural no cerrado. Então, sim, pessoal, queda de raios em ambiente, pensa só, o ambiente já está muito seco, porque não veio chuva ainda, bastante seco, os galhos estão secos, as folhas das árvores estão desidratadas até certo ponto, um clima extremamente com baixa umidade, né, no ar, ou seja, tem pouco água ali dissolvida, um ambiente extremamente propício para pegar fogo. O que que precisa? Qualquer raiozinho que cair numa região dessa já gera faísca o suficiente para gerar um incêndio natural. E ele é extremamente bom para o cerrado, pessoal, para as plantas germinarem e começarem a se desenvolver. Veja, o fogo que ocorre naturalmente é um elemento muito importante para a reciclagem de nutrientes no solo do cerrado, pois ele ajuda a ajuda a devolver os nutrientes ao solo. As plantas e os animais deste bioma lidam de diferentes formas com as queimadas. Muitas árvores apresentam uma casca grossa que impede o fogo de chegar a seu interior, mantendo a planta viva. Outras plantas, após o incêndio, rebrotam rapidamente e produzem flores, permitindo a sua reprodução. Então vejam, pessoal, é claro que se forem grandes proporções o incêndio natural, pode haver perda de vidas de alguns insetos, né? Alguns besouros, algumas borboletas. Borboleta até que não, porque ela pode ser que ela voe, ela percebe a temperatura, ela vai correr. Mas, por exemplo, um besouro, que é um inseto terrestre, há difícil chance dele sobreviver, né? Mas como o incêndio é natural, é difícil de ele se alastrar em grandes proporções. Até mesmo porque, né, como o próprio texto já diz, é o início de um período chuvoso. Vai vir a chuva, o que, que vai acontecer? Apaga aí o incêndio. Então, o incêndio natural, ele é sempre controlado pelo próprio meio ambiente, não é mesmo? Ele não é descontrolado, ele não chega a atingir, não pode, né, chegar a atingir um incêndio de grandes proporções.
e é extremamente importante aí para a germinação, né, de outras árvores que vão crescer novamente, tá? Tanto que, como o texto também diz, as árvores que já habitam ali o cerrado, já são nativas do cerrado, as plantas que habitam aquela região, eles já criaram características para se adaptar a esse incêndio natural, tá? Mostrando que, sim, esse incêndio natural é extremamente importante para a manutenção do bioma cerrado. Vejam só, há pesquisadores que defendem o manejo do fogo no cerrado, queimadas controladas, induzida pelo ser humano como forma de preservação, né? Como não é possível controlar a ocorrência natural do fogo, queimadas programadas impediram a formação de grandes incêndios e serão importantes para os animais que vivem em grandes áreas do cerrado, delimitadas por cercas, pois possibilitaria a fuga e o repovoamento de áreas queimadas. Então, incêndio natural, incêndios naturais, eles existem, tá? Bem diferente de incêndios criminosos, pessoal. Vejam só, hoje é dia 10 de agosto, no momento que eu gravo essa videoaula, é 10 de agosto. Não sei se vocês viram, chegaram a ver também ontem, em alguns telejornais, revistas, falando do incêndio que está acontecendo no Pantanal, né? Vejam só, a gente está estudando os biomas brasileiros, a gente já sabe as características de cada bioma, você já sabe bastante sobre o Cerrado, e do Pantanal também você já sabe um pouquinho, né? E o Pantanal, bem diferente do Cerrado, não possui esse clima mais seco, né? Ele é extremamente úmido, lembra? O Pantanal, pântano. Ou seja, a maior parte do Pantanal, mesmo que seja ele considerado o menor bioma brasileiro, é composto por água. Então, como que poderia acontecer um incêndio natural em uma região dessa, em um bioma como este? Não, ele não existe. Resultado de incêndios criminosos, não é mesmo? Então, assim, eu não sei, eu não posso dizer se nesse caso específico houve várias ações criminosas, né? Ainda não se sabe, não tem respostas para esse tipo de incêndio, mas pressupõe que sim, são criminosos, pois na área extremamente alagada, né, com muita disponibilidade de água, impede o desenvolvimento, né, o aparecimento de incêndios naturais, como ocorre aí no Cerrado. E diferentemente dos incêndios naturais, os incêndios criminosos, há N consequências, há muito mais consequências, pois ele está descontrolado. E vai saber se a pessoa soltou foi gasolina. A gasolina praticamente só corpo de bombeiro para acabar com um incêndio desse, né, pessoal? Se a pessoa teve má intenção de colocar incêndio na mata, ela vai colocar alguma substância para que haja um incêndio em grandes proporções. Se a pessoa lota gasolina lá, álcool, substâncias que vão inflamar e gerar grandes incêndios, as consequências vão ser muito maiores. Morte de vários tipos de animais, né? Vários tipos de árvores, plantas, mesmo que seja em um ambiente com muita disponibilidade de água, pois foi um incêndio criminoso. Beleza? Então, fechando aí essa primeira parte, né, do Cerrado, está um texto aí também muito importante na página 102, tá? Façam a leitura. Esse em Pratos Limpos. Façam a leitura também, relacionando aí a questão da agricultura com o Cerrado, que você já sabe que há um grande número de agricultores, tá? E esse texto um pouco mais eu vou discutir com vocês hoje aqui. Então, olha só. O fator que mais prejudica a fertilidade no solo é uma erosão. Erosão
é um processo, pode ser natural, mas também é intensificado pela ação humana. Provoca o desgaste no solo pela remoção das camadas superficiais, remoção das gramas, né, da vegetação. A erosão pode ser provocada pela chuva, pela água de rios, por vento e até por gelo, tá? Mas muito difícil de acontecer aqui na nossa região, né? As chuvas ocasionadas por gelo, erosão acontece. As chuvas são a principal causa da erosão. Durante as chuvas fortes, podem formar-se enxurradas que arrastam a camada superficial do solo. Esse fenômeno é particularmente prejudicial em solos que não estão cobertos pela vegetação. A vegetação protege aí a retirada desses nutrientes, por isso que é importante não desmatar. Em casos mais violentos, pode ocorrer a formação de grandes fendas no solo. Fendas, buracos, vejam só nessa imagem, tá? Uma erosão lá na Serra da Canastra, aqui até relativamente próximo de Belo Horizonte. Então, a água que se infiltra no solo pode provocar mudanças nas suas consistências e em terrenos acidentados podem ocorrer grandes deslizamentos de terra. Então, como combater a erosão? Terrenos muito inclinados, como a encosta de morros, são susceptíveis à erosão, o que dificulta seu uso para a agricultura. Para evitar esse problema, eles utilizam uma técnica conhecida como plantio em curva de nível, que consiste em dividir o terreno em vários níveis e degraus que acompanham a curvatura do morro. Então vejam só nessa imagem, tá? Então são as curvaturas aí, né, que pode impedir a erosão. Tudo bem? As curvas de níveis diminuem a perda de elementos que compõem o solo porque reduzem a força da enxurrada, permitindo a água que se infiltra no solo. A erosão também pode ocorrer devido ao movimento intenso das águas de um rio. A correnteza arrasta o solo nas margens e principalmente quando essas estão sem a cobertura vegetal, alterando aí o contorno e o curso do rio. Erosão, pessoal, então, é um fenômeno natural que pode ocorrer no cerrado, tá bom? Vejam só, voltei em uma imagem lá no início, tá? Na página 99, mostrando aí umas imagens, tá bom? Vamos imaginar, é uma região onde tem o cerrado, né? Uma região onde tem muito, né, pecuária, que é a criação de gado, fazendas, né? Então, vamos tentar relacionar aqui. Já há um desmatamento nessa área, não é mesmo? Para criar gado aqui, o que deve acontecer? Teve que desmatar uma área, não é mesmo? Então, olha o solo sendo exposto aí. Olha a retirada da vegetação natural. Então, além de ter retirado a vegetação natural, o que o fazendeiro, o pecuarista fez? Ele plantou algumas outras árvores, outras capins que não são comuns naquela região, tá? Então, em relação ao solo, retirou a vegetação superficial, né? Retirou, o que pode acontecer? Erosão, né? Então, vejam só nesta imagem aqui também, o quanto que o solo está exposto. É claro que aqui, né, o fazendeiro, né, o dono da área, ele vai estar sempre molhando, né? Vai estar sempre irrigando, pois ele necessita ali daquele plantio. Só que se ele saísse dali, se ele mudasse, né, a região iria demorar anos para se recompor. E além de se demorar anos para se recompor, iria provavelmente gerar uma erosão nesta região. Porque toda a cobertura vegetal foi retirada. O solo extremamente exposto à luminosidade, ao vento, né? São fatores aí que vão intensificar a formação das erosões. É um processo natural? Sim, só que também intencionado, intensificado pelo homem. Tudo bem?
Bom, pessoal, então finalizando essa videoaula, lembrando que ela foi bem curtinha, tá? Mas não menos importante. Fechamos então o bioma cerrado. Posteriormente, vamos continuar. Vai haver a correção, tá? Dos exercícios. Estou devendo 2 correções para vocês, não me esqueci. E vamos começar também a falar dos outros biomas, tá? Então nós vamos falar aí, vai ter uma aula falando do Pantanal, da Caatinga, Mata Atlântica, Amazônica, enfim, até a gente fechar todos os biomas brasileiros, tá bom? Então aí, façam as questões 9 e 10, tá bom? Só as questões 9 e 10 na página 113 e a síntese, questão 1, tá bom? Somente a questão 1 também, que é muito legal, tá? Da página 113. Correção na próxima videoaula para a gente continuar falando dos outros biomas, beleza? Grande abraço, bons estudos, espero que vocês estejam gostando e não se esqueçam, juntos no caminho certo.